Bom, pessoal, o professor Heitor de Assis, eu estou aqui de volta para vocês, para continuar aquela aula de vanguardas artísticas. Na gravação passada, eu estava tratando das obras de Munch, né? Edvard Munch, e a imagem não deve tanto impressionar o olho, mas penetrar e atingir profundamente. A concepção realista desse tipo de realidade de Munch influenciou a pintura expressionista, assim como o cinema. Então, são imagens que foram influenciar, inclusive, os movimentos contemporâneos, tá? Dos artistas, do cinema, como o próprio nome do texto disse. Vimos essas obras na nossa aula anterior e hoje nós vamos falar um pouquinho mais de arte moderna. A arte moderna, ela, como nós vimos, ela derivou de uma arte anterior, como todo movimento artístico deriva. Falamos na aula passada do Napoleão, da arte neoclássica, do fuzilamento, né, de Goya, do Van Gogh, Noite Estrelada. Aqui nós vimos uma obra de Gauguin, né, e as obras de Munch que eu acabei de mostrar para vocês. Bom, e isso tudo desembocou na arte moderna. Movimento artístico que surgiu principalmente na Europa, na primeira metade do século XX. Na verdade, não foi um momento, foram vários. Tá? Muitos desses momentos não chegaram a se organizar enquanto escolas, com manifestos e programas, mas outros apresentaram objetivos, teorias definidas previamente. Tá? Então, veja-se que vocês estudam a Semana de 22, por exemplo, teve figuras como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, que, de uma certa forma, eles regulamentaram a arte moderna aqui no Brasil. Apesar da variedade de propostas plásticas e teóricas, os diálogos entre esses movimentos resultou em confronto ou em influência estética. Quer dizer, como eles foram influenciados pelas vanguardas anteriores e pelos movimentos que nós mostramos agora aí anteriores, eles também serviram de influência para movimentos que vieram depois. Tá? A grande proximidade da literatura e do cinema e outras manifestações artísticas resultou no aumento da preocupação com conceitos. Então, foram criadas teorias, ideias, escreveram sobre isso, né? E o momento artístico que é interessante a gente ver. É o momento da Primeira e Segunda Guerra Mundial, a industrialização, as cidades vão ser urbanizadas, vão ser saneadas, inclusive o Brasil passa por um processo de saneamento, do Rio de Janeiro, por exemplo, que vocês estudaram a revolta da vacina, né, que aconteceu por aqui. Quer dizer, o que acontecia na Europa, acontecia na França, como modelo, por exemplo, acontecia aqui no Brasil também. Tá? Não só, então, nessa coisa da tecnologia, da melhoria das cidades, a fotografia desenvolvia, né, e tudo mais, como também as artes. Tá? Então, a partir de Munch, nós vamos passar agora a falar um pouquinho de outros artistas modernos. E vamos ver que esses artistas modernos europeus influenciaram os artistas modernos brasileiros também. Tá? Lógico que nós vamos, aos poucos, desenvolvendo outras aulas a respeito, mas é interessante perceber esse caminho. Então, Salvador Dalí, ele nasceu em 1904 e morreu em 1989, veja bem. Tá? Então, ele atravessou praticamente o século XX. E Salvador Dalí, ele era espanhol, tá? Nasceu em Figueires, na Catalunha, e morreu em 1989 de pneumonia. Aí foi um dos artistas mais importantes. Ele foi pintor, foi escultor, e ele é considerado um surrealista. Veja bem, surrealista quer dizer sobre-realista, quer dizer além da realidade. Tá? O Salvador Dalí, por exemplo, ele elaborou esta obra, Sonho Provocado pelo Voo de uma Abelha, de 1944, Um Óleo sobre Tela. É uma obra pequena, veja só, 40,5 centímetros, pouco mais de uma régua de largura, tá? E, se você olhar, uma altura, tá, de meio metro. Numa obra pequena como essa, né, aparece muita coisa. Mas é uma obra que está além da realidade, como o próprio nome diz. Veja, aqui nós temos um elefante carregando uma espécie de um obelisco, que aparece em muitas obras clássicas, por exemplo. Tá? Na verdade, esse obelisco carregado por um elefante de pernas extremamente compridas, repare. Tem aqui um tigre saindo da boca de um peixe e saindo de uma romã. A romã, com aquelas pequenas sementinhas que ela tem dentro,
ela representa a fertilidade. Tá? No Renascimento existem virgens que aparecem com esse fruto romano. Por exemplo, a Virgem está carregando Jesus Cristo, que é um fruto seu. Tá? E Jesus Cristo é um momento, quando você vê uma imagem de Jesus Cristo, geralmente ela representa algo novo, ela representa algo de bom que vai surgir. Talvez isso aí represente também, junto com isso, a frutificação do bem da humanidade, da produção, da felicidade das pessoas, né? Tá? E aqui você vê o quê? Essa frutificação da vida a partir de um peixe que origina tigres. Temos que imaginar que isso aqui está acontecendo em 1944, tá? Segunda Guerra Mundial está acontecendo, e, ao mesmo tempo, temos uma ideia evolucionista acontecendo nesse momento. Quer dizer, você tem a obra de Darwin de 1859, tá? Lá atrás, 90 anos antes, Darwin escrevia. Mas é uma obra que deu muito o que falar no decorrer de todo o século XX, tá? E principalmente nessa primeira metade. E até hoje, se vocês quiserem, muitas escolas norte-americanas, por exemplo, não explicam a evolução. Tá? O que vocês têm aqui, então, é a evolução dos peixes até os mamíferos, vamos imaginar assim, os tigres, temos uma ideia de evolução, uma ideia polêmica, querendo ou não, e isto de uma maneira bastante fotográfica. Imagina que alguém tirasse uma fotografia, veja como parte da romã foi cortada, né? Isso aqui é uma falésia. Aliás, falésia, aquelas regiões à beira-mar que desbarrancam de vez em quando, né? Tá? Nós temos lá no Rio Grande do Norte, por exemplo, Natal, as falésias do Rio Grande do Norte, nós temos em Torres, né? São regiões que o mar faz desbarrancar. Tá? São depósitos de sedimentos que foram feitos e a força das águas de vez em quando derruba tudo isso. Na região onde nasceu o Salvador Dalí, onde ele viveu a sua infância, existiam essas falésias, e elas vão aparecer em todas as suas obras. Reparem, então, esta mulher aqui deitada, provavelmente, né, a esposa de Dalí, que usou muito ela como modelo, tá? E note como ela flutua, ao mesmo tempo que você vê uma maçãzinha flutuando aqui. Não, não é maçã, e essa aqui não é Eva, tá? Isso aqui também é uma romã. Salvador Dalí, sonho provocado pelo voo de uma abelha. Aí se pergunta, onde está a tal da abelha? Vocês acharam a abelha aí? Um tempinho, só para vocês olharem nesta abelha. Procurem. Não viram, né? Parece que tem uma gota d'água flutuando aqui, né? Até a pedra flutua. Nossa! E uma abelhinha aqui, olha o que provoca o sonho provocado pelo voo de uma abelha, de 1944. Dalí tentou imitar a confusão fantástica de nossa vida onírica. Vida onírica, gente, é aquele momento do sonho. Sua arte surreal é uma viagem pelos sonhos e pelo subconsciente humano. Gombrich, 1995. É uma das bibliografias que eu indiquei no comecinho daquela primeira live. Tá? Esse Gombrich é uma obra de história da arte. Gombrich é o autor. Tá? E o 1995 é a edição que eu tenho na minha casa, um tanto quanto antiga, mas ela foi reimpressa até, mas é muito legal esse livro, vale muito a pena. Um elefante em tamanho descomunal anda sobre o mar, com perna fininha. Tigres saltam da boca de um peixe. Assim descreve-se a obra surrealista de Salvador Dalí. Pelo ponto de vista pragmático, nada do que foi narrado é possível, mas como um verdadeiro artista, Dalí coloca em questão o que se conhece como real. Para ele, há um mundo surrealista, em que são possíveis tigres irromperem na boca de peixe. É surreal, tá? Dalí, aí está o sonho dele, né? Novamente essa imagem. Por que ele desenha essas coisas? Bom, a obra dele é baseada em Freud. Freud é considerado um dos pais da psicanálise, né? Que influenciaram os movimentos artísticos, não só os movimentos artísticos, como os literários, o desenvolvimento da psicanálise, né? E o levou a perguntas que levaram depois ao desenvolvimento também da neurofisiologia, né? Tá? Ele tentava descobrir os reais processos dos pensamentos e dos sonhos. Segundo o Freud, quando nossos pensamentos ficam entorpecidos, a criança e o selvagem que existem em nós passam a dominar. Pense bem,
Naquele momento do sono, se vocês repararem, principalmente nas crianças, elas choram, tá? Elas ficam chatas, né? E tem que dormir, tá? O biólogo explicaria, né? O acúmulo de serotonina provocaria alterações cerebrais que levariam o indivíduo a ter medo, né? E a não enxergar mais direito à noite também, né? Porque afinal nossos olhos não foi feito para isso. Então esse receio com o acúmulo de serotonina nos provoca aquele medo, aquela tristeza, sabe aquela coisa do chorar na cama, aquele lugar quente, né? Geralmente a gente tem uma coisa desagradável durante o dia e aguenta, mas à noite é que a gente vai chorar, tá? Essa ideia fez os surrealistas, por exemplo, proclamarem que a arte nunca poderia ser produzida pela razão inteiramente desperta. Para os surrealistas, veja bem, não estamos falando das pessoas do Renascimento. A razão pode dar-nos ciência, porém, só a não razão pode dar-nos arte. Quem escreve isso é o Gomes, de novo. Tá? Na verdade, se nós estivéssemos pensando no Renascimento, o Renascimento é a arte da razão. Tudo aquilo é bem planejado, direitinho, a natureza é perfeita, tem medidas do rosto, do braço, tudo tem normas, tá? No caso do Renascimento. Aqui não. A razão pode dar-nos ciência, porém a não razão pode dar-nos arte. Dali também elaborou esta obra, Criança Geopolítica, assistindo ao nascimento de um novo homem, de 1943. Esta obra tem 45,5 centímetros por 50 centímetros. As obras dela são pequenas, né? Olhe a data, né? Você tem aqui 1943. Se você pensar bem, você tem esta figura aqui, ó, que parece um manto, todo cheio de pontas, né? Tá? Uma coisa um tanto quanto tenebrosa, meio... Você vê que isso deriva um pouco do expressionismo, tá? Essas linhas sinuosas, né? Então, isso aqui provoca um certo receio. Agora, se nós formos ver direitinho, note, isso aqui, o que lembra? Alguém pensou aí um ovo. O outro pensou o quê? Um globo, né? Um globo terrestre na forma de um ovo. É exatamente isso. Olha a América do Sul aqui, olha aqui a América do Norte, aqui provavelmente o México, dos Estados Unidos arrebentando um ser vivo. Que ser vivo é esse? De que raça seria? Né? De que espécie seria? Um Homo sapiens, um homem, né? Tá? Agora, esse homem é impressionante. Você vê que ele sai da Terra, ele está deformando literalmente a Europa. Olha só. Ele está rasgando a terra ao mesmo tempo que o seu joelho esquerdo deforma a terra aqui e o seu pé estica a terra enquanto ele procura sair. Tá? E a terra sangra. E a América do Sul, assim como a África, parecem chorar. Tá? Quer dizer, dos Estados Unidos está saindo um homem, ou dos Estados Unidos provavelmente está saindo um monstro. Né? E aqui você vê uma mulher fisicamente, né, até que anatomicamente bem feita, né, tá? Uma certa coisa estranha aqui nessas costelas, né? E uma certa Eva também, olha, ela representa um pouco Eva devido a essa flor, essa folha de parreira aqui. Veja que tem seu filho. O seu filho olha assustado o monstro que sai desse grande ovo terra. Dali, Criança Geopolítica assistindo ao nascimento de um novo homem. 1943 é esta obra. A criança teria sido denominada no título como geopolítica, pois devido a todas as atribulações da guerra, a geopolítica mundial precisaria se reformular, nascer novamente. A geopolítica fracassada representada pela criança assiste ao surgimento do novo homem, com grande pavor. Além disso, esse pequeno ser figuraria a fragilidade do mundo diante do devastador poder que nasce do novo continente. Um novo homem, como bem empregou Dalí no título da pintura, movido pelos interesses capitalistas. Logo, a criança representaria um mundo refém de toda conspiração destrutiva e dominadora que partiria do forte homem ou forte Estados Unidos da América. Né? Então, é um momento político importante. Né? Salvador Dalí era um homem de esquerda, ele foi filiado ao Partido Comunista, né? E ele foi um admirador porque o mundo sofria. Né? E ele tinha uma ideia que muita gente nesse mundo tinha problemas sérios, né? Mas, ao mesmo tempo,
ele via que o mundo estava sendo dominado por uma figura feroz. Essa obra, para vocês terem uma ideia, ela é considerada uma obra premonitória. Por que uma obra premonitória? Porque ela faz uma premonição, ou seja, é uma obra que deixa ver, né, o que vai acontecer no futuro. O que a gente não pode esquecer é que 1943, a plena Segunda Guerra Mundial. Em 1945, este poderoso homem daqui vai produzir as famosas bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, tá? Que vai provocar uma grande destruição da população civil, velhos, crianças. Não eram soldados que morreram. E foi assim que eles procederam para acabar com a guerra. Tá? E depois, a partir daí, vir a Guerra Fria e todo o poder norte-americano ameaçando o mundo. De um lado, Estados Unidos, de outro lado, a União Soviética. Tá bom? E eu pus no blog do Cacá Medeiros, tá? Uma pequena crônica do Salvador Dalí como arte e premonição. Lá eu coloco justamente aquela obra, né, do Dalí, Sonho Provocado pelo Voo de uma Abelha, tá? Faço uma descrição daquilo que eu comentei com vocês agora, tá? E, ao mesmo tempo, nesta obra, nessa pequena crônica que eu escrevi, tá? Eu coloco a criança geopolítica, tá bom? Então, acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha nessa pequena crônica. Eu fiz isso, eu gosto de escrever e, ao mesmo tempo, eu gosto de informar pessoas a respeito da história da arte. E como não cabia tudo aqui, eu tenho mesmo essas crônicas escritas, então eu vou indicando à medida que eu vou procedendo nas minhas explicações de história da arte, beleza? Olha, outra obra de Salvador Dalí, A Aparição do Rosto e Fruteira numa Praia, de 1938. É anterior àquela, tá? Já não é uma obra política. É uma tela de 1,14 m de altura, prestem atenção, por 1,43 m de largura. Se vocês olharem nesse surrealismo, ele é muito interessante pelo seguinte, olha, aqui você vai... O que ele chama? Olha, aparição de rosto e fruteira numa praia. Rosto e fruteira. Repare bem, o rosto está aqui, ao mesmo tempo esse rosto virou uma fruteira. Você está percebendo isso? Dê uma olhadinha você. Repare por um momento e procure que tipo de figuras você consegue enxergar neste quadro surrealista, quer dizer, além da realidade. Tem certeza. Alguém viu o cachorro aí ou não? Cachorro? Onde? Está aqui, ó. Aqui, ó, a parte traseira do animal, a sua pata, tá vendo aqui? A coxa do cachorro. A fruteira com as suas peras vira o dorso do cachorro. Olha a coleira do cachorro aqui. Olha a cabeça do cachorro, seus olhos, né? Seu nariz e a sua boca aqui. Esse aqui é o contorno do cachorro. Ao mesmo tempo, repare que os olhos desse rosto, que parece ser de uma mulher, tá? Ele é formado por pequenos caramujos de uma praia, numa fruteira. E repare aqui no fundo, ó, aqui no fundo você tem o mar, tá vendo aqui, ó, o mar? O mar, montanhas, uma praia lá atrás. Se você reparar até aqui nesse focinho do cachorro onde está o nariz, isso pode ser também uma enseada, onde você vê o mar, a água do mar chegando. Olha, uma montanha aqui do lado, uma praiazinha, além de figurinhas aqui, ó, uma figura olhando aqui para o céu, observando alguma coisa, mais alguma coisa penduradinha aqui. Alguém consegue enxergar nesta imagem? Repare direitinho. Você consegue ver aí uma ponte, um trem soltando fumaça, entrando num túnel? Esse cara não fala, esse professor está doido. Não, estou surreal hoje. Olha, se você olhar bem, esta coleira do cachorro representa uma ponte. Aqui você tem uma máquina entrando provavelmente num buraco desta montanha que forma paisagem aqui, acaba se transformando numa praia, olha só.
tá? No mar, que é a cabeça do cachorro. Tá? Então, isso aqui é Salvador Dalí, gente. Observa-se uma paisagem onírica no canto superior direito, onírica de sonhos. A baía com suas ondas, a montanha com seu túnel, representa ao mesmo tempo a cabeça de um cão, cuja coleira é também um viaduto ferroviário sobre o mar. Olha que loucura. O cão paira em pleno ar. Bom, a mulher já pairava também, né, no sonho da abelha lá. E a parte média do seu corpo é uma fruteira com peras, a qual, por sua vez, se converte no rosto de uma mulher, cujos olhos são formados por estranhas conchas marinhas numa praia repleta de intrigantes aparições. A corda e o pano se destacam com inesperada clareza se comparados com os outros elementos da composição. E, novamente, eu cito Gomes, né? Aí está a obra surreal de Salvador Dalí. Beleza? 1938. O outro representante nosso, Pablo Picasso, de 1881 a 1973, veja, é outro artista que ele atravessou do final do século XIX até a década de 70 do século XX. Então, ele foi muito importante, porque ele viveu bastante também, né? Você pega 73 anos do século XX, tá? E mais 19 do 19, né? 73 mais 19, 92 anos, ele viveu bem, tá? Então, Picasso, ele teve uma fase de sua pintura que é conhecida como fase rosa, tá? O período circense. Como o Degas o fez com as bailarinas, Picasso mostrava os artistas como uma vida real, longe do picadeiro. Essa tela lembra os quadros das cientistas italianas da Sagrada Família. Sagrada Família é Nossa Senhora, Menino Jesus, São José. Às vezes aparece uma avó e aparece São João Batista junto, tá? A presença do babuíno pode ser uma alusão espirituosa à origem do homem. Então, essa imagem, opa, mas não foi isso que eu mostrei, né? Tá? Esse Salvador Dalí, ele é um sujeito que ele teve muitas mulheres, inclusive, tá? E ele representou essas mulheres de uma forma inesperada, como nós vamos ver, porque ele também é um precursor de uma obra chamada cubismo. Na verdade, já tivemos Cézanne cubista, e o Salvador Dalí ele vai realmente representar também suas mulheres como sendo de uma maneira cubista. Depois eu mostro essa imagem. Mas esta Fernanda Olivier, ela é sua primeira esposa. Ele teve 6 ou 7. Tá? Em 1881 a 1996 ela viveu. Em 1966 ela viveu. Sentimento renovado de segurança, serenidade, tons claros e graciosa sensualidade. Em 1904, pela primeira vez, Picasso lê as obras de Cézanne. Fase rosa, leveza na técnica, tenacidade da linha e sutileza das deformações. Picasso, transgressor da natureza e do espírito. Veja, é essa imagem que ele fez numa época que ele se casou com a Fernande Olivier. Tá? Então, sua primeira esposa. Isso fez com que Picasso, né, em 1905, estava um aninho de casado, se é que tinha dado um ano, ele pinta esse quadro que tem 73, quase 74, 75 centímetros de largura por 1,04 m de altura. Tá? Ele representa família de acróbata com macaco. É uma obra sincera, você poderia ter um macaco no circo, mas, ao mesmo tempo, ele pode representar o acróbata. O que é o acróbata? Lembra? O trapezista, né? E ele, do trapézio, fazendo aqueles malabarismos dele em pleno ar, né? Só que aqui é um momento que eles não estão trabalhando. Tá? É um momento que o pai ternamente aprecia a criança, seu filho, no colo da mãe. Tá? Um menininho, né? E aqui o macaco do lado. Olha esse fundo, como é um planejamento pouco acabado, né? Tá? E desse momento de descanso, convivência em família. Tá? Eu fiz no blog do Cacá Medeiros, eu escrevi lá uma pequena crônica, na qual eu trato justamente do Picasso e ponho lá o grande influenciador do século XX. Tá? Ele foi uma vanguarda, tá? Ele vai influenciar outros artistas. E lá eu coloco justamente uma obra de Rafael chamada A Virgem da Rosa, tá? E essa, porque parece uma rosinha bem do lado onde a Virgem está sentada,
E aí, o que nós temos como personagens? Temos São José, temos João Batista, Maria e carregando o menino. Né? Então, vamos dizer assim, o acróbata, ele representa, né, o pai, né, ele representa São José, pai de Jesus. Maria, mãe de Jesus, a acróbata. O menino Jesus. Só que na obra, quando eu falo para você numa obra de Rafael, lá aparece, na verdade, São João Batista. E aqui apareceu esse babuíno. Tá? São João Batista, ele é um santo que vai batizar Jesus, mas aparece como menino também. E, ao mesmo tempo, São João Batista carrega a cruz. A cruz é indicando, olha, o Senhor está dizendo, você nasceu agora, mas depois você será crucificado. Então, essa representação é muito característica. Eu diria assim, lógico que a pintura de Rafael é uma pintura do Renascimento. Ela não se compara, né, em termos de acabamento, com o que faz Pablo Picasso, porque Pablo Picasso já é um pintor considerado um pintor moderno. Tá? A obra de Rafael é uma obra de 1518 a 1520, tá? Enquanto essa obra de Picasso é de 1905, veja bem, tá? Bastante depois. Tá? Então, podemos colocar aqui, não dá 1520, tá? até 1905, né? Temos uma distância boa aí. Tá? Se fosse 1920, daria 400 anos. Tá? Então, estamos falando aí de 415 anos depois. Bom? Por aí, né? Bom, então, por Pablo Picasso, não estava interessando as luzes do espetáculo. E eu vou colocar também uma outra obra que nós vamos ver aqui, nesse meu texto, que são justamente as Mademoiselle d'Avignon de Picasso, que nós vamos analisar agora. Tá? E depois, também eu coloco a esposa de Picasso, aliás, Dora Maar, né? Na verdade, ela foi uma das mulheres de Picasso, uma jovem amante que ele teve também, que nós vamos falar daqui a pouco. Tá? E, ao mesmo tempo, eu coloco também na obra que nós vamos ver agora aqui, que é a obra de Picasso, Guernica. Tá bom? Então, se alguém quiser ler alguma coisa além disso que eu estou falando, podem seguir aí para o blog do Cacá e dar uma olhadinha no que eu estou mostrando. Tá bom? Então, vamos em frente. Isto aqui que vocês estão vendo é a obra que eu me referi agora há pouco, que está lá no blog. Aqui você tem, então, São José, a Virgem Maria, tá? E Jesus Menino. Olha aqui São João Batista com com a cruz, né? Lembre-se que Cristo vai ser crucificado aos 33 anos de idade. Aqui ele é menininho, nenezinho ainda, tá? E vejam como o São João Batista, equivalendo ao acróbata, Maria, a mamãe do menininho aqui, tá? Como Maria, mãe de Jesus. E o São João, ele coloca o babuíno do lado, tá? Novamente, é uma discussão, né? Talvez uma alusão à presença do macaco, né? Na evolução humana. Cuidado, porque aquelas figurinhas de macaco que vai evoluindo até um homem que sai andando, aquilo não é coisa de biólogo. Tá? Quem inventou aquela figurinha foi quem não gostava muito das ideias de Darwin, para dizer que o macaco era ancestral, só se fosse do Darwin. Eles chegam até a fazer caricaturas na época, o do Darwin com cara de macaco. Na verdade, Darwin nunca disse que nós evoluímos do macaco. Darwin, ele afirma que nós evoluímos de ancestrais piores que o macaco. Tá? Ou nós não somos netos de macaco, nós seríamos primos deles. Daí o nome que nós dizemos assim, a nossa ordem, que é a nossa ordem dos primatas. Tá? De 1907 a 1906, então, é a obra cubista de Picasso. O que é uma obra cubista? É uma obra, é um estilo artístico que fragmenta o desenho, né, e depois pintado, né, em formas geométricas. Se você reparar bem, as donzelas de Avignon, elas vivem, na verdade, num bairro francês, ele foi pintado em 1907, que era uma região de prostíbulos, era o lugar dos lupanares, né, ou das casas de prostituição. E só que Picasso representa essas mulheres. Olha esse peito dela aqui, ó, como na verdade está inserido numa figura geométrica que parece um pentágono aqui. O próprio peito é um triângulo, né? Tá?
Repare como esse rosto é um rosto com um formato diferente, como esses olhos são parecendo vesgos, assim como esse nariz, ele parece estar virado, olhando aqui, no meu caso, para a minha esquerda, né? Tá? Veja, esse nariz aqui, ó, na verdade, está combinando com este olho, tá? Enquanto esse olho aqui, na verdade, parece estar olhando aqui de frente. O cubismo, ele faz muito isso, ele distorce. Assim como este olho aqui e este olho, cada qual está numa posição. Esse aqui de perfil, esse aqui olhando de frente também. Mas o formato desse rosto e deste, 1, 2, e o formato desses rostos aqui são diferentes. Esses se baseiam em estátuas votivas ibéricas e o outro em máscaras africanas. Vamos ver isso. Essa é a mais agressiva das obras de Pablo Picasso. Observe como deliberadamente ele desvia das mais óbvias convenções utilizadas para criar a ilusão da realidade, o sombreado para os volumes e a perspectiva para o espaço. Os padrões tradicionais de perspectivas não foram utilizados. As figuras foram fragmentadas e, nesse sentido, a obra se transformou na pedra fundamental do cubismo. Aquela fragmentação que eu falei para você, além daqueles olhinhos olhando um de frente e um de perfil. Tá? Combina estilos absolutamente diferentes da mesma imagem. As 3 mulheres da esquerda têm os rostos moldados segundo antigas esculturas ibéricas, enquanto as outras provêm de máscaras tribais africanas. Essas esculturas ibéricas, não devemos nos esquecer que Picasso era espanhol, também como nós falamos o Dalí, né? Eram essas esculturas votivas aqui, ó. Na verdade, os cruzados, elas eram antigas, muito antes de Picasso, tá? Mas elas faziam parte, estavam circulando na Europa, estavam nos museus, algumas pessoas até tinham em casa. Os cruzados, quando iam lá no Oriente Médio combater, né, as pessoas que vivem em Israel, terra de Jesus, que acabou virando um motivo de briga, que até hoje você vê entre palestinos e judeus, você vê que esse rosto das imagens votivas estão aqui, ó, nessa imagem aqui, por exemplo, nesta outra mulher aqui e nesta terceira mulher aqui. Os cruzados faziam essas imagens como um pedido de proteção a Deus. Eles levavam para a igreja, essa imagem era abençoada, tá? E elas deveriam, com esse gesto que o religioso fazia, deveria ser protegido no seu caminho para o Oriente Médio. Tá? Se não for protegido, caso ele morresse, ele iria para o céu também. Mas existe uma coisa parecida com essa ainda hoje. Se vocês forem lá para Aparecida do Norte, na Catedral Nossa Senhora Aparecida, e forem num determinado compartimento lá da igreja, né, você vai ver um monte de pernas, braços e cabeças penduradas lá. São imagens votivas, são pernas que alguém foi lá para agradecer a cura de uma trombose, tá, ou de um câncer, né? Ou foi lá para pedir para Deus curar o câncer. Então, a igreja vende essas réplicas de membros humanos. Às vezes o pai teve um derrame, a pessoa vai lá com uma cabeça de parafina, né? Ela é feita de parafina, que é o material que faz vela, né? E vende na igreja. Tá? E a pessoa compra, como ela foi abençoada pelo padre, ela põe lá como desejo para que o Nossa Senhora Aparecida salve ou ajude a curar o pai, a fazer ele se restabelecer, melhorar, né? Tá? Esse tipo de coisa que é a imagem votiva. Isto que vocês estão vendo aqui é uma máscara tribal africana. Então, não deve esquecer que a Europa tinha colônias na África no século XX. Tá? E essas máscaras, e do século XIX também, chegaram na Europa. E muitas vezes essas máscaras, Picasso, por exemplo, teve contato com ela. E aí ele usa este tipo de formato de máscara tribal no rosto dessas 2 mulheres e provoca esse estilo cubista, com esses olhos, um em perfil, né? Um mostrando uma imagem em perfil, como se fosse um nariz em perfil, e outro como se fosse a imagem de frente. Olhem que há também uma fruteira aqui embaixo. E tudo isso recortado em figuras geométricas do cubismo. Tá? Cézanne foi um pintor cubista. E esse Paul Cézanne, cá está, inspirou, inclusive, Picasso. Vamos ver aqui, ó. Essa obra, Banhista de Cézanne, é de 1890 a 1905. Né? Esta obra, vou pensar em 1905, e a obra do Picasso, veja bem, de 1907. Está vendo?
são obras contemporâneas. São dois artistas que, de um jeito diferente, olha só, de um jeito diferente, Picasso, tá? E Cézanne, representam banhistas. Tá? Então, o Cézanne, ele é um artista impressionista, um pouco além, entrando no cubismo, entrando... O que nós temos depois do impressionismo? O expressionismo. Mas aqui não, aqui fica mais aí nessa coisa do cubismo. Veja como ele e um pouquinho do expressionismo, vamos dizer assim. Ele coloca essas banhistas numa imagem onde os rostos não aparecem nitidamente, tá? No impressionismo já era assim. Uma imagem num local onde você tem água, tá? E também uma obra de final do século XIX e começo do século XX. Repare o tamanho. Essa obra tem 2 metros de altura, tá? Por 2,30 de largura, tá? Paul Cézanne, contemporâneo de Picasso nesta fase. Paul Cézanne vai morrer em 1906. Picasso vai atravessar 3/4 do século XX. Tá? Então, são realmente artistas. O Cézanne, ele viveu antes de Picasso e pode ter também inspirado Picasso. Integrando uma série, e é uma das maiores telas de Cézanne, quase despida de erotismo, o nu se torna um nobre aspecto da natureza com o qual se integra numa festa de ritmos e cores. Tá? A árvore, a pele da mulher, vamos ver de novo. Os corpos despojados prefiguram a estilização cubista de Picasso, tá? Em As Donzelas de Avignon. Então, vamos voltar só mais um pouquinho, depois eu passo para essa imagem, tá vendo? Então, uma prefiguração. Veja que a pele das mulheres, mais o tronco das árvores, tá? E pessoas do outro lado. E tem uma cidadezinha lá no fundo, tá? E aí nós temos um outro representante, né, digamos assim, bem mais, né, e anterior, Ingres, que é aquele pintor neoclássico, né, que nós já vimos agora há pouco, aliás, na apresentação anterior, eu falei dele, né? É um pintor neoclássico que se inspirou em Botticelli, né? Que ele pintou aquela odalisca que nós mostramos, uma mulher muito bonita. Aqui eu estou usando o banho turco para mostrar esse conjunto de mulheres que, na verdade, isso aqui não é a Mademoiselle de Avignon, do Picasso, que representa mulheres de bordel. Isso aqui representa um harém. Tá? Na verdade, o harém é um local onde tem as mulheres de uma pessoa rica que consegue manter todo esse grupo de mulheres à sua disposição para os seus desejos sexuais. Reparem que essas mulheres estão no harém, elas vivem confinadas, tá? Para servir apenas ao sultão. Normalmente, elas são olhadas por pessoas castradas, né? Homens pelos castrados, pelos eunucos, que muitas vezes têm decepados não só os testículos, mas o próprio pênis, para evitar que eles próprios entrassem em contato com essas mulheres. Mas se vocês repararem, tá? Ingres vive de 1780 a 1867. Tá? Ele se inspirou lá, como ele é um neoclássico, ele se inspirou, como eu disse na nossa aula anterior, ele se inspirou em Botticelli, tá? Naquela Vênus de Botticelli. Tá? E aí ele desenha suas mulheres neste harém. Então, se você for ver bem, 1,6 m de diâmetro, um quadro redondo, né? Essa pelo menos a tela pintada. E repare um pouquinho, mulheres nuas ou seminuas. Aqui elas têm à disposição uma banheira grande. Essa aqui toca um instrumento. Esta aqui parece estar carregando água para colocar aqui nessa fonte ou alguma coisa parecida, tá? E se vocês notarem os enfeites, o tipo de vestimenta, que é essa de cobertura na cabeça, tá? E até observem como uma imagem como essa, ela é avançada para a sua época. 2 mulheres abraçadinhas, tá? Com esta mulher, inclusive, acariciando os seios da outra. Estamos falando de meados do século XIX.
tá? Então, realmente, uma outra obra que Picasso conheceu, tá? Desse artista francês, e bem anterior a ele, né? Certo? 75, 80 anos antes dele, e ele desenhou suas Demoiselles d'Avignon. Aqui, nessa obra de Ingres, no interior do banho turco, indolentes mulheres nuas, com formas cheias e arredondadas, abandonam seus prazeres dos sentidos. Comem doces, bebem café, escutam as músicas tocadas pelas companheiras e inspiram o perfume inebriante que dispersa no ar. Ou talvez inspiram os vapores do ópio neste ambiente. Tá? Então, é uma obra que realmente, olha aqui, se você notar nesse ponto, existe uma fumacinha saindo, não vou dizer que isso aqui é um narguile, mas algo parecido com isso. Tá? Então, tudo acontece nesse ambiente, mais os perfumes aqui, tal, que essas mulheres, que existiam perfumes que poderiam ser passados no rosto, no corpo, nesse ambiente totalmente idílico, né? Feminino. No interior desse banho estão as mulheres. E aqui está a obra de Picasso, uma obra de 1907, do Cézanne de 1905 e do Ingres em 1863. Tá? Então, aqui estão faltando 37 anos. 37 anos para fechar 1900. 37 mais 7, 44 anos de diferença de uma para outra. Tá bom? Então, são obras, e se você for procurar lá atrás, no Renascimento, também existem obras que mostram almoço sobre a relva, mulheres nuas, e assim por diante. Tá bom? O Paul Cézanne, esta obra mostra o que é o cubismo. Tá? É uma obra de 1904 a 1906, lembrando da obra de Picasso, que é de 1907, né? Veja como Paul Cézanne, muito mais velho, tá? A Montanha de Santa Vitória. São quadros feitos, como eu disse para vocês, de forma fragmentada. Como se você quebrasse um quebra-cabeça, fosse um quebra-cabeça de pecinhas, que você vai aproximando e forma uma imagem não muito nítida. Aliás, se você chegar bem perto da tela, você não reconhece, ou desse quadro mesmo, né? Você não reconhece a paisagem. Mas, à medida que você se distancia, você vê a Montanha de Santa Vitória, toda recortada com pinceladas, um casario aqui, ó, tá vendo? Vai olhando, você percebe umas casinhas aqui no meio e uma paisagem verdejante. Aqui você tem algumas árvores em primeiro plano e as casinhas colocadas aqui também. Tá? Na verdade, Paul Cézanne, ele pintou várias vezes essa montanha. Tá? E nessa tela, é a última delas, uma sucessão de camadas de tinta fluida utilizada para sugerir figuras da paisagem e torna-se quase abstrato mosaico de cores. Isso aí é o cubismo. Tá? O Picasso faz isso na Demoiselles d'Avignon, além de usar aquelas máscaras africanas e aquelas estátuas votivas ibéricas. Beleza? Também esta obra cubista de Picasso, o Violino e as Uvas. Se você reparar bem, né? Violino e uvas, né? Olha aqui, o que é isso? Ah, as uvas. E isso aqui é um violino. Esquisito, né? Pois é, né? Você consegue pensar assim, imagina um violino. Vou pedir para vocês imaginarem uma outra coisa. Vocês estão sugestionados por essa imagem. Tá? Eu vou pedir a vocês que imaginem uma bicicleta. O que você me diz de uma bicicleta? Qual foi a primeira imagem que veio da sua bicicleta? Primeira coisa, alguém pode ter visualizado. A primeira coisa da bicicleta, você imaginou a bicicleta inteira? Agora você imaginou ela inteira, porque eu falei. Mas quando você pensa numa bicicleta, talvez alguém imagine o aro da roda. Talvez imagine o pneu de frente e o guidão. Talvez alguém imagine o selim da bicicleta, que é o banco da bicicleta. Talvez alguém imagine o pedal, né, e onde está a corrente da bicicleta. Então, é como se cada imaginação, cada primeira imagem que alguém fotografou do seu cérebro fosse colada no quadro. Tá? Então, os vários pedaços compõem o violino.
Tá? Isso é o cubismo, essa é a fragmentação. Que daí, né, o que Picasso vai fazer? Vai colocar um olho virado para olhando de frente e outro invertido, tá? Também. Tá? Então, são características do cubismo que nós estamos nos referindo. Aqui, o violino não se apresenta ao olho da nossa mente tal como o vemos, com os olhos do nosso corpo. Quando pensamos nele, pensamos em diversos aspectos ao mesmo tempo. Alguns deles destacam-se com tanta clareza que podemos tocá-lo, manipulá-los. No entanto, essa estranha mistura de imagens representa mais do violino real do que qualquer fotografia ou pintura meticulosa poderia conter. Tá? Então, é essa a ideia da pintura cubista, é a fragmentação, tá? Da imagem. De 17 a 24, o período clássico de Picasso, né? E ele já estava na sua terceira mulher e teve um filho pouco, com a bailarina, uma bailarina russa, né? A Olga, tá? Olga Koklova. Essa Olga Koklova, ela foi pintada por Picasso, por exemplo, na poltrona, uma obra de 1,30 m de altura. Veja bem, é um quadro quase que um retrato da mulher normal, se não fosse por esse fundo inacabado aqui, ó, tá? Ele simplesmente inseriu a mulher na tela. Tá? A tela está aqui, com a tinta base, e ele desenhou a Olga com muito detalhe, tá? Com essa sua roupa, uma roupa um tanto quanto espanhola também, 1,30 m de altura. Se ela ficasse em pé, ela atravessaria o quadro ali, talvez uma mulher de 1,60 m. Tá? Terceira mulher de Picasso. Ele casou com Olga, bailarina da peça Parei, para a qual Picasso elaborou o pano de boca. Sentada em uma poltrona, Olga assume a pose elegante, quase austera, olhar perdido em qualquer pensamento. Seu olho oval e seu cabelo penteado à moda da época ressaltou a beleza do seu jovem rosto. Esse retrato quase tradicional foi pintado em meio à experiência cubista de Picasso. Né? Então, essa Olga foi pintada em 1917, tá? E você tem 1917 a 24, que caracteriza esse período clássico também de Picasso. Então, falamos do cubismo, esse é um quadro tradicional. Tá? Então, ele vai... olha aí, a Olga, uma foto dela em aproximadamente 1917, e aqui atrás, né, o cartaz que anuncia, né, a peça, o balé Parede, que essa mulher na qual ela está atuando. E o Picasso do lado dela. Aí está, com ela ele teve o filho e ele pinta a mãe e o filho. Veja como essa mãe e esse filho estão de um jeito clássico. Essa mãe, ela está com uma túnica, né? Esse filhinho no colo, quase um Hércules, assim como essa mulher meio brutalizada, uma mulher muito forte, né? Se vocês pararem para pensar, o teto da Capela Sistina, as mulheres de Michelangelo lá figuradas, são também mulheres extremamente fortes. Daí vir essa ideia da fase clássica, das mulheres fortes de Michelangelo. Tá? E também aquela figurinha, né, do menino Jesus, olha só, tá? No colo de Maria. Tá? Então, Picasso estava ali emocionado no momento do nascimento do filho, coisa que vale. Assim como mulheres correndo na praia, tá? Que Picasso desenha e depois pinta. Se vocês olharem para esse quadro aqui, você vai falar, nossa senhora, que quadro esquisito, né? O que será que tem de errado nele, né? Não dá a impressão que tem coisa errada nele. Olha um pouquinho para essa imagem. O que você percebe nela? Ah, olha esse braço aqui, está normal. Ele está em primeiro plano. Olha esse aqui que está em segundo plano, ó. Ou melhor, em último plano. Né? Se você fizer uma selfie sua, seu rostinho com mais gente do outro lado, você concorda que vai aparecer aquele rostão seu e os rostos mais longe vão aparecer menores? Tá? Pois é, Picasso faz essa imagem com perspectiva invertida. Tá? E essa perspectiva invertida aparece desses braços pequenos, tá? Em relação aos braços que estão em segundo plano. Tá? Mesmo as pernas, aqui não, você tem as pernas em primeiro plano, estão mais grossas. Essa que está em segundo plano está menor. Então, parte está numa perspectiva correta e parte numa perspectiva invertida, mas, ao mesmo tempo, de uma forma bastante exagerada. Olha o comprimento deste braço aqui. Tá? E lá no blog do Cacá Medeiros,
eu coloco para vocês, eu coloco uma pequena crônica, né? Que ela vai falar do Di Cavalcanti e das origens da sua obra. O Di Cavalcanti é aquele pintor que vai colocar aquelas figuras de negros trabalhando com braços extremamente fortes, né? Essas figuras de pessoas que têm o exagero, esse tamanho, pernas grossas, né? Em meio ao cafezal, plantando, né? Tá? E lá eu faço uma discussão e comparo e mostro como que esse Di Cavalcanti, um pintor modernista brasileiro, ele se inspira nessas obras de Pablo Picasso. Tá? Então, o Di Cavalcanti ele vai para a Europa e ele conhece as obras de Picasso e depois ele vem fazer suas obras no Brasil. Então, para um aluno que está prestando Enem, para um aluno que vai prestar GV, para um aluno que presta Federal, a Estadual de Londrina, por exemplo, a UELCA, muita obra de arte na prova, até o Veste Unicamp tem aparecido, além de ajudar na resolução de questões de história e nas questões de literatura, por exemplo. Tá? Então, é um jeito de ir analisando imagens e imaginando qual é a época que ela se encontra. Tá? Então, essa obra é de Picasso, de 1922. Agora, veja, da mesma forma que Picasso inspirou Di Cavalcanti, tá? Picasso foi inspirado. Picasso é um cara culto. Ele pintava e ele teve acesso a museus, tá? E provavelmente ele conheceu essa obra, Andrea Mantegna, Lamentação sobre o Cristo Morto, da Pinacoteca de Brera, em Milão. Ela foi elaborada em 1480. Isso aqui é mais ou menos da época da Vênus de Botticelli. Tá? Andrea Mantegna foi um dos primeiros caras que trabalhou com a perspectiva bem elaborada. Tá? Então, ele foi praticamente o inaugurador da perspectiva na pintura. Só que aqui, se você olhar para esta obra, Cristo Morto, por que eu quis colocá-la junto com Picasso? Tá? Mulheres correndo na praia de Picasso. Imagina. Porque André Mantegna, veja bem, ele é aquele cara do Renascimento que as coisas eram pensadas. A perspectiva era perfeita, a engenharia. Sabe aquela coisa quase engenheiro, né, fazendo aquelas linhas ortogonais que vem do fundo para a cabeça de Jesus Cristo, então vai ampliando aquele fundo do ambiente da última ceia de Jesus e tem a figura de Jesus como se fosse aqui no meio, 6 profetas de cada lado e você vê bem o fundo, olha a minha estante lá. Isso aqui é uma perspectiva. E André Mantegna estudou perspectiva invertida. Não é que ele quis contradizer, ele estava estudando. Então, o que ele fez? Ele inverteu a perspectiva. Ele colocou o pé de Jesus aqui com a marca de onde ele estava pregado na cruz. Tá? Aqui, a marca dele pregado na cruz também, chama isso aqui os estigmas de Jesus Cristo. Tá? Aqui, talvez seja Santana, a mãe de Maria, né? E nós estamos vendo só uma parte da imagem. Mas por que quis colocar esse detalhe? Para mostrar para você de onde vem essa ideia de perspectiva invertida de André Mantegna. Ela foi usada também, tem uma obra de Caravaggio chamada Ceia dos Emaús, que é uma obra do período barroco, que Caravaggio também usa da perspectiva invertida num dos seus personagens. Tá? É muito interessante como que os movimentos artísticos retomam os anteriores. Tá? E também para você perceber, né, que de um renascimento, o acabamento, a anatomia humana, né, é diferente daquilo que vai acontecer no modernismo. Tá bom? Mas há uma derivação de uma pintura na outra. Esta obra também do Ingres, aquele que nós vimos agora há pouco, né? Daquelas figuras de harém, daquelas mulheres no harém, e da odalisca também, a banhista de Vauxhall, né? Tá? Que nós já mostramos. Aquele Ingres neoclássico, que se baseou no neoclássico Botticelli, no renascimentista Botticelli, e não no Michelangelo. O Michelangelo inspirou o Davi, o Napoleão de Davi, né? Que também é neoclássico. Então, o Renascimento, lá, final do século
15, 1480, tudo bem que Giotto é um pré-renascimental, está lá em 1300, né? Mas, de qualquer forma, nós estamos falando do Renascimento que inspira o Neoclássico. Este aqui é o Júpiter Tétis de Angri, um neoclássico, inspirado lá no Nascimento de Vênus de Botticelli, do Renascimento, tá bom? E aqui ele mostra Tétis, uma ninfa das águas, tá? Uma náiade, mãe de Aquiles, e Júpiter, com a sua representação, a águia, aquela que vê tudo, vê do céu, vê de cima. A águia é a representação dos poderosos. Para você ter uma ideia, a águia é a representação dos romanos, tá? A águia de Júpiter, deus grego, a águia de César, romano, a águia a águia do papado, a águia dos papas, tá? A águia de Napoleão, a águia de Hitler, a águia dos americanos, sempre representando o poder. Ai, mas poder do Papa? Júlio II foi o Papa guerreiro, né? Tá? Tem as histórias do Papa, nem sempre são histórias tão santificadas assim. Tá? Os papas lutaram, os papas provocaram mortes. Não devemos esquecer que aqui no Brasil a escravização, né? Os negros que eram trazidos da África, eles eram trazidos para fazendas religiosas. Tá? Não se esqueçam que negros já não tiveram almas na nossa história. Tá? Então, é toda uma representação histórica que nós temos das coisas. Aqui nós temos o Angli colocando o Júpiter, a Tétis numa posição de submersão ao deus dos deuses. Tá? Essa figura, então, que lembra a Vênus de Botticelli, tá? Que, por sua vez, lembra, neste pescoço, o pescoço do nascimento de Vênus lá do Botticelli, e, aliás, né, que está aqui nesse pescoço, e nesse pescoço aqui das mulheres correndo na praia, daí o Picasso clássico. Querendo ou não, o neoclássico. O Botticelli, renascimental. Este aqui, o clássico grego, um vaso grego. Né? Então, vejam como a arte ela se sucede. Tá? Não é uma imitação, mas é uma derivação. Tá? Muitas vezes são movimentos que se contradizem, mas, ao mesmo tempo, fazem alusão um ao outro. 1937 a 53, guerra. Esse pós aqui, ó, na verdade, não é pós, é paz, tá, pessoal? Se eu estava preocupado aí com o meu trabalho, né, escrevi isso para vocês. Mas, enfim, fica interessante. Em 37, os bombardeiros nazistas a serviço de Franco arrasaram a cidadezinha de Guernica, na região basca, deixando 2.000 mortos e milhares de feridos. Picasso fez deste crime tema para o pavilhão espanhol com a Exposição Internacional de Paris, pintando Guernica, um libelo contra a opressão. Guernica, aí está a obra, tá, em Madrid. Esta obra tem 3,49 metros de altura, 3,49, veja, mais alto que o pé direito da sua casa, por 7 metros de comprimento. Tá? E se Picasso, se você for ver bem, 1937, nós temos também no México as pinturas muralistas, por exemplo, de Diego Rivera. Nós vamos fazer uma aula parecida com essa, né? E vamos ver a preocupação que existia no México também com ensinar o povo, tá, a se defender da opressão. Na verdade, é uma obra que servia como uma espécie de gibi, já que as pessoas não sabiam ler muito bem, né? Ou poucas pessoas sabiam ler, mas como eram obras pintadas, elas mostravam, né, como as próprias pessoas, como elas eram maltratadas. Não deixava de ser uma obra que tinha um certo interesse político. É o caso desta, onde você vê um momento de Guernica, tá, em que o generalíssimo Franco, associado aos nazistas, ele promove uma destruição desta cidade, tá, e Picasso representa este momento, em 1937. Coloca essa figura desse touro, desse cavalo, né, ou dessa cabeça, como figuras, lembra do expressionismo, né? Tá? Se você for para a minha outra live que eu falei do Vinci, né? Tá? Representando figuras demoníacas da guerra.
Aqui uma mulher lamentando um filho morto. Esta cabeça decepada, este braço decepado, este braço com uma lança quebrada. Tá? O sujeito morre, perde o braço, mas não larga a lança. É a resistência heróica. Tá? Aqui, uma mão que carrega no caso aqui, uma espécie de lâmpada, né? Tá? No início, essa mão que carrega uma tocha, tá? Ou depois carrega uma lâmpada, que você poderia pegar a Estátua da Liberdade, né? Que na verdade foi uma doação para Nova York lá, mas representando liberdade, né? Tá? É um grito contra uma opressão, tá? Olha essa mulher gritando aqui no canto também, tá? Tudo isso que você vê, um pé aqui amputado e assim vai. O simbolismo da cena exibe vários elementos tradicionais, como eu falei. Pietà, mãe e filho morto. Estátua da Liberdade, mulher com lâmpada. Resistência heróica, mão que segura a espada partida. Forças do mal, cabeça de touro, cabeça humana, cavalo agonizante. E Metamorfose das Três Dançarinas, que também, né, são mulheres de Picasso, que ele representa, né? Ou As Três Dançarinas de Picasso também, que é uma outra obra dele que vocês podem procurar, extremamente cubista, né? Aqui mostra a realidade da dor insuportável, emoções avassaladoras. Vocês viram que essa imagem ela é toda fragmentada também, tá? Aqui está, então, né? Observe o detalhe cubista desse olho aqui olhando para frente, como se aqui fosse o nariz ó, olhando para frente, só que de ponta cabeça, tá vendo aqui, ó? Tá? E esse olho aqui, na verdade, isso aqui está no perfil, né? E esse olho aqui, olho olhando para frente. Tipicamente cubista. A mesma coisa desse touro aqui, ó, tá vendo? E esses recortes todos da imagem. Aqui está a imagem do Renascimento que eu falei, da Pietà. Imaginem a Pietà, 1499 a 1500, altura 1,74 m. Então, imagina essa virgem, se isso aqui tem 1,74 m de altura, imagina essa virgem em pé, ela está sentada. Ó. E se você reparar bem, mesmo Michelangelo, quando ele conseguiu dobrar o pano aqui, ó, olha o amassado do pano da veste da virgem. Isso é mármore Carrara branco, gente. Olha Jesus Cristo, sua carne mole, adormecido. Ele está morto. Pietà é piedade, é Jesus morto, tecido da cruz. Tá? Mas só que está molinho, olha, carregado pela Virgem. Olha a mão da Virgem enorme segurando o Cristo. Aliás, é um Cristo que é muito menor que sua mãe, que está tão jovem quanto ele. Lembre-se que Cristo morre aos 33 anos. Então, a mãe dele tem que ser muito mais velha. E aqui ela está muito grande. Lembre-se que é Michelangelo que fez isso, né? Igual aquelas suas mulheres fortes que ele desenha no teto da Capela Sistina, tá? Aquele desenho em pinta, né? Aqui, essa mulher tem um tronco muito forte e carrega seu filho muito menor. São pequenas... Isso eu não posso dizer que é um defeito numa obra maravilhosa como essa. Mas esse tipo de obra inspirou, né, essa virgem que aqui está aqui. Ó. Na verdade, não é a mulher com o filho morto numa cena de batalha, tá? Que inspirou uma obra do século XX, nesta obra que foi terminada quando o Brasil estava sendo descoberto em 1500. Está lá na Basílica de São Pedro. Tá bom? Então, sempre isso. Embora te fale em vanguarda artística, vocês viram até agora que a vanguarda é tudo que vem antes, mas antes das vanguardas vieram muitas coisas que foram inspirando os artistas posteriores. Tá bom? Então, é isso. Era isso que eu tinha para falar para vocês nesta apresentação. Outras virão. Tá bom, gente? Muito obrigado. E gostaria que vocês assistissem, lessem as indicações que eu coloquei aqui do blog do Kaká, que vai ajudar vocês a compreenderem esta e outras que nós faremos daqui para frente, aulas de História da Arte. Muito obrigado, professor Heitor, agradece.